Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa sexta-feira do dia 25/10 para conversarmos sobre a palavra de Deus. Que bom que você está aí. Que bom que nós temos essa oportunidade, essa liberdade, né, para falar a respeito deste assunto. E para a minha reflexão, na verdade para a nossa reflexão nessa manhã, eu quero ler um texto de um erudito escritor, que é o escritor aos Hebreus. No capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, ó: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas vezes a gente fica debruçado em cima desse tema, né? A fé, a importância dela. Aqui o texto é muito claro em dizer que a fé, ela é o fundamento. Quando se fala em fundamento, você está falando em construção, você está falando em coisas que você constrói. Numa casa, por exemplo, o fundamento de uma casa, a fundamentação, o alicerce de uma casa, ela não aparece. Né? Toda a estrutura de uma casa está montada em cima de um fundamento. Está depositada em cima de um fundamento que fica debaixo da terra. Mas se esse fundamento não for adequado, essa casa desmorona. Esse fundamento, ou esse alicerce, ele sustenta toda a estrutura. O peso das paredes, o peso das colunas, o peso das vigas, o peso dessa construção da laje, o peso dessa construção seca, molhada, que fica maior, sob a influência dos ventos, com coisa em cima, entende? Então tudo que for colocando em cima desse fundamento, ele tem que ser firme o suficiente para aguentar. Então é isso que o escritor erudito de Hebreus está dizendo aqui, é o firme fundamento. E ele dedica todo o capítulo 11 para falar sobre a fé e as coisas que as pessoas realizaram através da fé. A gente fica impressionado sobre as coisas que as pessoas realizaram pela fé, mas não presta atenção na ideia de que a fé, de fato, é um fundamento. Né? Então, posto esse fundamento da nossa fala, vamos construir em cima disso aqui o nosso pensamento. A fé é importante nas lutas. Se o fundamento da sua vida, a fé da sua vida, ela não for uma fé genuína, verdadeira, as lutas vão te derrubar. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 25, né? O homem que edificou sua casa sobre a rocha será semelhante ao homem que ouviu as palavras de Jesus e acreditou nelas e colocou elas no coração, é semelhante ao homem que faz a sua casa sobre a rocha. Então vai vir vento, tempestade. O homem que edificou sobre a areia, vem vento, tempestade, vem tudo de novo. As mesmas coisas, né? Sobre os dois. A diferença é que aquele que está sobre a rocha está seguro. O fundamento está seguro. Né? A fundação está inteira ali. Né? E mais do que isso, a fé, ela não é só para as lutas do dia a dia, mas ela é fundamental para a salvação. Presta atenção o que diz Efésios 2:8, que é um texto que você conhece com certeza, já leu muitas vezes, já pregou muitas vezes em cima desse texto para pessoas, já explicou esse texto para as pessoas, mas presta atenção nas palavras que aparecem aqui. Ó. Porque pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé. A graça sozinha não salva ninguém. Se a fé em Jesus não for uma realidade na vida dessa pessoa, não tem salvação. Você não faz um bolo só com farinha. Você precisa da farinha, do fermento, você precisa de manteiga. Eu não sei fazer bolo. Estou falando aqui alguns ingredientes, mas não sei fazer. Você precisa de um pouco de óleo. Talvez você que faz bolo, né, você sabe melhor os ingredientes que precisam. Ingredientes para a salvação. A graça que vem de Deus e a fé. Se eu ouvir a palavra e criar na palavra, se eu colocar no silencioso aqui, se eu ouvir a palavra e criar na palavra o suficiente para ser salvo, então a graça mais a fé me levam para a salvação. Entende? Olha a importância da fé. Não é só para o dia a dia, é também para a salvação. Vamos lá, mas como obter uma fé genuína? Primeiro, a fé vem pelo ouvir, né? Romanos 10:17 vai falar isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu ouvir, prestei atenção na palavra de Deus, então vai começando a nascer fé no meu coração. Aí eu tenho que pegar essa palavra e colocar ela como um fundamento para a minha vida. Não adianta você ir na igreja, ou você assistir uma live, ou você ler um texto bíblico, ou ler um livro e achar bonito. Não, você tem que pegar aquela palavra e colocar na sua vida. Aprovou, é bíblico,
realmente a palavra de Deus e não tem heresia, então eu quero colocar na minha vida, eu quero viver essa palavra. Então quando você coloca essa palavra em experimentação, quando você coloca essa palavra, transforma essa palavra em experiência, faz essa palavra se tornar carne na sua vida, então você está começando a ter uma fé robusta, né? É o que Jesus falou: aquele que ouve minha palavra e a pratica, né? Mateus 7,25, aquele que escuta a minha palavra e a pratica, esse será semelhante ao homem que colocou sua casa sobre a rocha. Então, ouvir a palavra, colocar a palavra em ação na vida, né? Colocar Jesus, que é a palavra, como base da vida, base das experiências de vida, base das tomadas de decisão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, versículos 10 a 15, ele vai falar que Cristo é o fundamento, Cristo é a base, é o alicerce, é a pedra principal de uma construção. A pedra principal, a rocha principal. E em cima dele vai se construindo coisas. O adorno vem, né? Quando você constrói uma casa, você faz o alicerce e ele é igual para todas as casas, né? Então ali você sabe, você vai pensar, bom, como que eu vou fazer essa parede? Que janela que eu vou colocar? Que tipo de porta que eu vou colocar? O que eu vou fazer aqui como adorno? O adorno é outra coisa, mas o alicerce tem que ser o mesmo, que é Cristo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? E ele fala assim, olha, tudo aquilo que você edificar em cima desse alicerce será provado pelo fogo. As provações da vida, as tempestades da vida vão colocar à prova a sua construção. Ou seja, a minha vida e a sua, ela pode ser muito, muito estética, muito cheia de coisas, muito aparentemente uma coisa, né? Todo mundo olha, nossa, queria ter a fé do Cláudio. Mas é quando a tribulação vem, é que as pessoas percebem se eu tenho ou não tenho fé. Porque a pessoa que não tem fé, a fé genuína, a pessoa que não colocou Jesus como fundamento da sua vida, quando as provações vêm, ele desvia, ele sai fora. Ele não aguenta o tranco. A gente só aguenta o tranco por causa da fé em Jesus no nosso coração. É Ele que nos dá essa sustentação. E é isso que sustenta a igreja há mais de 2000 anos. Esse mês, por exemplo, no dia 31, se comemora mais um ano da Reforma Protestante. Há mais de 2000 anos, a igreja de Jesus, ela vem sobrevivendo aos desafios que já enfrentou, perseguições políticas as mais diversas, pessoas sendo mortas, decapitadas, crucificadas, e a igreja só crescendo, só crescendo, só crescendo. Ela só resiste porque Jesus falou lá em Mateus 16, 18, ele fala assim: edificarei a minha casa sobre essa rocha. Pedro, tu és Pedro, mas eu vou edificar a minha casa em cima dessa rocha. Qual é a rocha? Que Jesus é o Cristo. Uma vez crendo que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Salvador, nada pode deter. Ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja vem resistindo a todos os ataques ao longo de 2000 anos por causa disso. Olha a importância da fé. Percebe como é que ela é importante? Além do mais, a fé traz à existência as coisas que nós imaginamos, né? O próprio texto de Hebreus 11 aqui, versículo 6, vai falar assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que o agrada se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não é esse texto que eu queria ler. Eu queria ler outro texto. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, não havia nada antes de tudo existir. Você hoje, por exemplo, vive, é bem possível que você viva hoje resultados da sua fé. Você um dia creu que a sua vida podia ter essa transformação, podia ser desse jeito, e Deus fez acontecer. Aqui esse texto fala isso também. Deus olhou para um mundo que era sem forma, que era vazio, não está escrito em Gênesis? E ele veio trazendo à existência todas as coisas. E ele nos chama a ter o mesmo tipo de experiência, a trazer à existência todas as coisas. A fé tem esse poder. É por isso que eu chamei aqui a sua experiência para ser testemunho dessa palavra. Você vive coisas hoje. Você talvez tenha casado com a pessoa, com o tipo de pessoa que você sonhou. Talvez você tenha os filhos que você sonhou ter. Talvez você tenha um emprego que um dia você sonhou. Você colocou em oração, você creu, você trabalhou em cima disso, você trouxe à existência essa realidade. Você fez ela surgir. Ela estava no seu imaginário, no seu desejo, na sua vontade e também, coincidentemente, também era a vontade de Deus. Então você pôs isso em oração e isso veio a acontecer. É o que está escrito em Provérbios 16:3, né? Provérbios 16:3 fala sobre isso. Quando você coloca diante de Deus o seu desejo, a sua ansiedade, a sua necessidade, aquilo que você quer, e isso está de acordo com a vontade de Deus, Deus faz isso vir à existência. Quantas pessoas aí, por exemplo, que tinha vontade de ser mãe ou ser pai, e hoje, trouxe a existência pela fé.
Então a fé, ela é para essa vida também, né? É o texto de Hebreus 11:3. Você vive então esses resultados, né? Ela muda realidades, né? Jesus falou que a fé move montanhas, ela muda realidades. Talvez não vai ser do jeito que você gostaria que fosse, porque quando a gente lê que muda montanhas, a gente fica imaginando a montanha levantando assim, indo para o outro lado, né? Mas muitas vezes essa montanha vai sendo movida devagarinho, né? Muitas vezes é devagarinho. Uma coisa que você está esperando acontecer, as coisas vão mudando, o rio vai tomando outros cursos, daqui a pouco a sua vida está lá na frente, naquela condição que você esperava que estivesse, e você nem foi percebendo que essas montanhas, que eram os obstáculos, foram sendo retirados por Deus, porque você teve fé nesse sentido, né? Então, Jesus vai falar que com a fé tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Parece que é Marcos capítulo 9 que vai falar sobre isso. Tudo é possível ao que crê. E aqui em Hebreus, versículo 6 que a gente leu, sem a fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil agradar a Deus, não. É impossível. Tem coisas que são difíceis. Tem coisas que são impossíveis. Então ele fala, sem fé é impossível. Você não tem como agradar a Deus sem fé. Sem esse tipo de fé, fundamentado na palavra, fundamentado em Jesus, que faz o mundo ser transformado, o seu mundo ser transformado, faz a vida ser mudada. Sem esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. E como que consegue essa fé? Nós já falamos. Ouvindo a palavra, praticando a palavra, colocando ela à prova todo dia, fazendo ela se tornar carne todo dia, né? Então, a natureza da nova vida em Cristo, ela começa com essa fé. Começa com essa fé. Nós somos filhos de Abraão, conforme diz as Escrituras, é nesse sentido. Não é por descendência, não é por descendência, não é por questão de árvore genealógica, não necessariamente, mas é por herdarmos essa fé transformadora, que está para além de uma consciência, de uma simples consciência ou de uma maneira de pensar. É uma mudança de pensamento. Não, não é isso. É uma coisa que está fundamentada lá dentro, que é capaz de fazer você resistir coisas que naturalmente você não resistiria, mas porque Jesus é o fundamento da sua vida, você resiste. Então coloca Jesus na posição certinha na sua vida, coloca a palavra de Deus na posição certinha na sua vida, e a sua vida vai ser transformada todo dia, e você vai começar a viver resultados extraordinários, como resultados mesmo da sua experiência profunda com Jesus, resultados de fé. Amém? Que Deus te abençoe, Jusilane e Alice, né? Abençoe vocês, irmã Ana Maria Machado e Ana Maria Marinho. Deus abençoe a vida de vocês, Flávia e todos os demais que estão aí. Deus nos dê uma semana abençoada na presença, um final de semana abençoado na presença do Senhor, lembrando de orar pelos adolescentes. Daqui a pouco eles vão sair para um congresso, que lá a fé deles seja fundamentada mais e mais em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, até segunda, se Deus permitir.